O deputado Eduardo Bolsonaro afirma que os presidentes da Câmara e do Senado também podem ser sancionados por Donald Trump. Repórter Matheus Dias chegando com as informações, trazendo os detalhes aqui pra gente. Inclusive, Matheus, o que mais declarou o filho do ex-presidente em relação a isso e aos comandantes do Congresso Nacional? Bem-vindo, bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Então, no meio de todas essas incertezas, nesse cenário de embate entre Brasil e Estados Unidos, depois até do ministro da Economia, Fernando Haddad, ter dito para os filhos de Bolsonaro se afastarem desses assuntos e deixarem o governo resolver, Eduardo Bolsonaro se expõe mais uma vez nas redes sociais e dessa vez alertando sobre os presidentes do Senado e da Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Segundo Eduardo Bolsonaro, ambos podem sofrer sanções de Trump também. Ambos podem perder os vistos norte-americanos. Para Eduardo Bolsonaro, o poder nas mãos está em Hugo Mota, com o projeto na Câmara de anistia para Jair Bolsonaro. Ele diz que se esse projeto for para frente, Hugo Mota estará seguro. Agora, se esse projeto de anistia não acontecer, aí sim, muito provavelmente, Hugo Mota, assim como Davi Alcolumbre, estarão também no radar do presidente Donald Trump. Essas são as palavras de Eduardo Bolsonaro, que disse ainda sobre uma nova sanção a Alexandre de Moraes, uma nova carta que Trump teria contra o ministro do STF. Segundo Eduardo Bolsonaro, essa carta é chamada de Lei Magnitsky. É uma lei em que os Estados Unidos aprovam um certo bloqueio de contas e também bloqueio de bens de estrangeiros, ou seja, de nativos também, nos Estados Unidos. Então, bens ou contas que sejam norte-americanas serão bloqueadas. Essa sanção geralmente é imposta a pessoas que tenham sido julgadas por corrupção ou por ferir gravemente os direitos humanos. Segundo Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes pode ser vítima dessas sanções pelo presidente Donald Trump, e isso pode até ser anunciado em breve, segundo o deputado licenciado. Só que ele não se privou apenas a esses assuntos, ele atacou também aliados do governo, ele atacou Nicolas Ferreira, o deputado também, disse que com toda a fama que Nicolas tem nas redes sociais, todo o acesso que ele tem por seguidores nas redes sociais, ele deveria ser mais ativo e comprar ainda mais essa pauta dos Estados Unidos, viu, Tiago? Matheus, e o senador Flávio Bolsonaro também se manifestou hoje, atacou o Supremo, que publicou outro filho de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Pois é, Tiago, ambos se posicionaram hoje então. Dessa vez, Flávio postou um vídeo nas redes sociais dele também, ele que parece ter gravado dentro da própria casa, mas no vídeo atacava seriamente o ministro Alexandre de Moraes, disse que o ministro está perseguindo e viciado em perseguir Jair Bolsonaro. Flávio comparou o ministro do STF até com um usuário de crack. Disse que a intenção de prisão de Jair Bolsonaro, o julgamento e como ele está sendo conduzido, já estava desenhado muito antes dele começar. Flávio Bolsonaro, que ficou taxado negativamente durante esses últimos dias por ter comemorado e agradecido a Trump por impor as tarifas contra o Brasil, ou pelo menos anunciar a imposição dessas tarifas, agora ele diz que a culpa do Brasil ter chamado a atenção dos Estados Unidos é do próprio Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Não fui eu, não foi Eduardo Bolsonaro, né? Não foi ninguém da direita que colocou o Elon Musk como investigado no inquérito de fake news e começou a tomar medidas aqui no Brasil com relação às pessoas que estavam fora do Brasil, como o próprio Elon Musk, como outras empresas americanas. Quem infringiu a legislação americana foi o Alexandre de Moraes. Ele deu aso, ele deu a razão para que os Estados Unidos viesse para essa pauta com as suas decisões completamente fora da lei. Pois é, então, em meio a todos esses embates, toda essa disputa entre governo, filhos de Bolsonaro, cada lado atacando o outro, hoje, provavelmente, ou amanhã, teremos informações sobre a viagem que os senadores parlamentares fazem aos Estados Unidos por uma reunião que está marcada para acontecer entre os dias 28 e 30 de julho, entre os parlamentares brasileiros e norte-americanos, em busca de uma solução ou de pelo menos um acordo, né, Tiago? Matheus Dias com as informações e lembrando que o senador Flávio Bolsonaro falou hoje à Jovem Pan, o programa Tempo Real, e, claro, foi na mesma linha, nesse tom, em relação ao Supremo e as críticas que ele vem fazendo. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas. Dora, sobre as declarações
do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que os presidentes da Câmara e do Senado podem ser sancionados pelo presidente dos Estados Unidos. É uma ameaça? Como é que fica a relação dele com o Congresso Nacional? Olha, eu acho que é tudo uma loucura, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro interrompeu as férias dele na Europa para se juntar, para ajudar o irmão Eduardo nessa cruzada. E os dois estão se posicionando, já não é mais contra o governo, é contra a oposição, que seria, em tese, aliada deles, porque os políticos, e cada vez com maior falta de cerimônia, com maior clareza, pedindo, por favor, que eles baixem o tom. Na verdade, preferiam que eles silenciassem, mas pedem que eles baixem o tom, porque, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro já brigou ontem com o Tarcísio de Freitas, agora tem aí essa história de que briga com o Nicolas Ferreira, quer mandar nos presidentes da Câmara e do Senado. Ele está achando que daqui a pouco, do jeito que ele fala, que os dois, o Mota e o Alcolumbre, serão alvos do Donald Trump, e ele também está se apresentando como guia do presidente dos Estados Unidos. Então, isso está uma loucura, porque eles dois, tanto o Eduardo quanto o senador Flávio, eles dizem que não vão parar, eles não ouvem esses apelos para baixar o tom, porque eles dizem que vão ganhar essa parada. Porque, segundo eles, tem prestígio em Washington. Mas eu acho que eles esquecem que são políticos que dependem de votos e que o domicílio eleitoral deles não é Washington DC, não. É o do Brasil mesmo. Um é em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Sobre, Vilela, essa questão de sancionar os presidentes da Câmara e do Senado, é saber se essa informação partiu de dentro do governo dos Estados Unidos, quais são as informações, né? Saber se são informações também, saber se são apenas devaneios de discurso político, é uma metralhadora que às vezes acaba girando e atingindo até quem está relativamente próximo ou quem poderia ser uma ponte para a construção de alternativas. Num momento como esse, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, é importante ter a cabeça no lugar. Também não dá para ficar atirando contra potenciais aliados, contra figuras que, de alguma forma, poderão ser úteis na construção de saídas, até saídas, inclusive, pensando nos interesses do próprio deputado Eduardo Bolsonaro. Enfim, eu vejo que, nesse sentido, não se deve queimar pontes. Talvez seja uma conduta errada, talvez pela pressão, pelo momento, que faz com que acabe inviabilizando setores mais ao centro que podem eventualmente ser úteis na construção de saídas, de alternativas durante todo esse processo, toda essa confusão que se está vivendo hoje.